Nos últimos dias, uma discussão antiga voltou a ganhar força na internet. Afinal de contas, ser influenciador é ou não é uma profissão? Tudo isso começou depois da participação da influenciadora Chantal Verdelho em um podcast apresentado pela Fernanda Paes Leme, ex-atriz da Globo, que também recebeu o Pedro Tourinho, que eu particularmente não conheço, mas além de empresário, ele foi secretário de Cultura e Turismo da cidade de Salvador. O papo, que propunha ser uma troca de ideias sobre redes sociais, acabou se transformando num debate com um clima no mínimo desagradável. Debate esse sobre exposição online e principalmente sobre o lugar do influenciador digital no mercado de trabalho. Em vários momentos, o discurso foi no sentido de deslegitimar o trabalho da Chantal como influencer, colocando a profissão quase como algo menor. E isso acendeu um alerta e vários debates aí pela internet. Inclusive, acendeu um alerta aqui para mim. Porque a verdade, gente, é que hoje, direto ou indiretamente, todo mundo influencia alguém. Seja mostrando um restaurante que visitou, uma roupa que comprou, a rotina de trabalho, ou até mesmo dividindo reflexões na sua página da internet. A influência está em tudo. E talvez a pergunta não seja mais se isso é uma profissão, mas sim porque ainda existe tanta resistência em reconhecer esse trabalho como legítimo. Hoje eu quero refletir com vocês sobre esse tema, sem ataque, sem tomar partido, mas com o olhar de quem vive a internet como espaço de expressão, de negócio e de construção de comunidade. Já deixa o seu like, o seu hype para levar o conteúdo para mais gente que se interessa. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui. Pessoal, vamos refletir aqui junto. Quando a gente ouve a palavra influenciador, o que vem à nossa cabeça? Geralmente, influencers de lifestyle, tipo a Virgínia, o Carlinhos Maia, a Deolane, a Bia Miranda e por aí vai. Essas pessoas mostram nas suas redes sociais o seu dia a dia, a sua família. Geralmente, eles têm uma vida luxuosa, frequentam lugares que muitas vezes são inimagináveis para nós que somos meros mortais, fazem viagens incríveis, compram coisas assim de outro mundo. E isso gera um sentimento de que essas pessoas levam uma vida fácil e efetivamente não trabalham. Ou seja, uma percepção de falta de esforço ou falta de seriedade. Mas existe um mercado de influência que ganha cada vez mais espaço na internet. E são pessoas de vários nichos que criam conteúdo para um público que efetivamente se interessa por esse conteúdo. Isso em diversas áreas, como fitness, família, administração, finanças, maquiagem, empreendedorismo e carreira, como é o meu caso aqui, e por aí vai. Vocês que estão aqui nesse vídeo chegaram até o meu canal porque de alguma maneira o algoritmo me entregou. E isso porque você se interessa pelo nicho que eu abordo aqui, certo? Tanto aqui quanto no Instagram, eu ainda não tenho muitos seguidores. Mas principalmente lá, percebi que de certa maneira eu acabo influenciando quem me segue. Por isso, tento expor a minha vida pessoal o mínimo possível e abordar os meus hábitos mais relacionados ao trabalho. As consultorias, alguns eventos que eu participo, os produtos que eu vendo na minha loja online. E eu percebo que eu tenho uma audiência bastante fiel e eu consigo sempre reverter o meu conteúdo em vendas, tanto na minha loja virtual quanto nas consultorias. E isso acontece com muitos criadores de conteúdo de vários nichos. Na nossa sociedade ainda existe o sonho do trabalho tradicional. Há uma valorização histórica de méritos acadêmicos e experiências offline, criando um viés de legitimidade que desvaloriza quem trabalha produzindo conteúdo online. Por mais que hoje em dia nós não estejamos mais buscando aquele trabalho que dê estabilidade, no qual a gente vai passar a vida toda até se aposentar, ainda existe um estigma sobre os blogueirinhos, como alguns chamam de maneira pejorativa. Mas o que a grande maioria das pessoas não sabe é que existe toda uma estrutura e um planejamento de roteiro, pesquisa, gravação, edição, comunicação e rotina. O que nós, criadores de conteúdo, pelo menos a maioria faz, não é improviso, é um trabalho real. Como eu disse antes, existem professores, consultores, vendedores, pequenos e grandes empreendedores usando as redes sociais para influenciar comportamentos, educar
e inspirar. Existem diversos estudos, pesquisas e análises que mostram que a credibilidade de influencers influencia muito a atitude do público e a intenção de compra. Dimensões como confiabilidade e expertise são iguais ou mais impactantes do que formatos tradicionais. Eu tenho 37 anos, hoje sou formada em administração e pós-graduada em gestão de pessoas, mas isso, gente, hoje, em 2025. Eu sempre achei importante estudar, me informar, mas foi há pouco tempo que eu tive efetivamente uma oportunidade de me formar academicamente. Isso nunca me impediu de aprender empiricamente e desenvolver tarefas que, para mim, são inatas, mas, de certa forma, isso me limitou, principalmente no mercado de trabalho. Eu vou até o fim da minha vida defender que a gente precisa se informar, estudar e nos capacitar, inclusive consumindo informação aqui no YouTube, informação de qualidade, óbvio. Mas eu tenho a consciência de que, assim como eu, milhões de pessoas não têm oportunidades iguais. E daí, gente, nós vamos entrar numa discussão muito mais profunda sobre meritocracia e desigualdade social. E é aí que eu quero chegar nessa reflexão, pelo menos na ponta do iceberg. Até alguns anos atrás, só quem era recrutado por produtores conseguia efetivamente entrar na mídia, porque o predominante eram redes de TV aberta, as produtoras de filme, rádios, jornais e revistas, que eram a mídia tradicional. Hoje em dia, qualquer pessoa pode acessar públicos amplos e gerar comunidade e também renda. E quando eu digo qualquer pessoa, não é de maneira pejorativa. É para exemplificar que todos têm acesso, tanto para consumir quanto para produzir na internet. Existem influencers de ciência, educação, política, fitness, maternidade, vários nichos que enriquecem debates e levam informação para as pessoas. Eu percebo um certo elitismo e olhar de desdém de remanescentes de determinados meios de comunicação, que são denominados como os tradicionais que eu falei aqui, em relação a criadores de conteúdo. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir num estúdio e gravar um podcast. E eu me incluo nisso, certo? Hoje, eu, Agnes, tenho a mesma oportunidade de trabalho e renda que a Fernanda Paes Leme, uma atriz da Globo, sendo host de um podcast, porque é isso que ela está fazendo atualmente. Claro que em proporções muito diferentes, pois eu não tenho a visibilidade e a vasta carreira na TV que ela tem, e a gente sabe que isso abre muitas portas. Quando alguém reforça que influencer não é profissão, está demonstrando o próprio preconceito e a dificuldade de reconhecer novas formas de trabalho. Na sociedade atual, influência existe em todas as profissões. É muito raro um profissional não precisar utilizar as redes sociais para ofertar o seu serviço. O que ocorre é que determinadas pessoas têm maior facilidade em se comunicar online do que outras. Claro que existe também o fator sorte para viralizar, o network certo, os contatos certos, o rostinho certo e por aí vai. Mas o certo é que influenciadores têm e terão cada vez mais espaço na sociedade atual. Podemos discordar do Pedro, com certeza eu discordo, da Fernanda em algumas falas e atitudes, e até mesmo da Chantal, mas o foco é refletir sobre o valor da expressão digital nos dias de hoje, com respeito e abertura. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Você assistiu esse podcast? Sentiu também um certo toque de elitismo sobre o que a Chantal falou? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Por aqui a gente tem podcast, vídeos de react e vídeos educativos, reflexões e analogias que eu faço aqui que eu tenho certeza que vão te inspirar. Obrigada por chegar até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.